Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Clara, graduanda de enfermagem do 7º semestre, e hoje nós iremos abordar sobre o tema disfunção neuromuscular progressiva, sobre os seguintes tópicos: doenças do neurônio motor, mais especificamente a esclerose lateral amiotrófica, doenças dos nervos periféricos, a síndrome de Guillain-Barré, e doenças da junção neuromuscular, a miastenia grave. Bom, eu vou abordar sobre o tema da doença do neurônio motor, mais especificamente a esclerose lateral amiotrófica. E para introduzir esse tema é interessante destacar o sentido das palavras do termo dessa doença, que é a esclerose lateral amiotrófica. Então, esclerose dá o sentido de endurecimento ou cicatrização. Lateral é que esse endurecimento ele acontece na porção lateral da medula espinhal. E a amiotrófica é que esse endurecimento na porção lateral da medula espinhal proporciona uma atrofia muscular. Por isso dá o sentido do termo da doença esclerose lateral amiotrófica. Quanto à etiologia da esclerose lateral amiotrófica, não se tem uma causa específica e muito menos esclarecida, mas estudos recentes demonstram que ela pode estar relacionada a fatores genéticos. Então, essa doença ela está fortemente relacionada com a fraqueza muscular, porque os neurônios motores eles são responsáveis pelos movimentos de contração e relaxamento, e uma vez que foram degenerados progressivamente, não tem como reverter a situação. Consequentemente, o paciente ele fica dependente de terceiro para realizar suas funções. Então, a medula se torna atrófica, as raízes ventrais finas, e há uma perda de fibras mielinizadas nos nervos motores. Ela é caracterizada por ser uma doença crônica e neurodegenerativa, onde ocorre a degeneração do neurônio motor superiores e inferiores, e consequentemente vai levando à fraqueza muscular. Bom, a ELA pode ser dividida em tanto familiar quanto ELA esporádica. Na ELA familiar, acontece quando ocorre mais de uma vez numa linhagem familiar, e ela é correspondida por cerca de 10% de todos os casos. Já na ELA esporádica, ela acontece de forma espontânea, sem ter um caso na família, em qualquer lugar. E ela é correspondida por 90% dos casos, então ela é a maioria de todos os casos. Ela é onde mais é diagnosticada. A doença, com o tempo, ela vai levando à paralisia dos membros superiores e inferiores do paciente. Então, mais para frente, o paciente ele vai perdendo a função de falar, de deglutir, de respirar, de se movimentar e etc. E por ser uma doença que não tem cura, mesmo com tanta tecnologia, ainda não há uma cura identificada. E o paciente sabe que é uma doença neurodegenerativa progressiva, que não tem cura, ele pode adquirir outros problemas consequentes da doença, como problemas psicológicos, como a ansiedade e a depressão. O diagnóstico da ELA é feito inicialmente por meio de uma análise clínica e exame físico, realizada mais especificamente pelo médico especialista neurologista. Então, ele vai realizar exames neurológicos, né, a fim de buscar possíveis alterações que esteja relacionado com a doença. E mais para frente, para confirmar o diagnóstico, o paciente vai realizar exames como a eletromiografia, para identificar quais nervos não funcionam mais corretamente, além de outros exames também, como a ressonância nuclear magnética. Ainda com o prognóstico reservado, ou seja, mesmo que os profissionais atuem em cima do diagnóstico, do prognóstico, o paciente ele vai a óbito por cerca de 3 a 5 anos depois do diagnóstico. E cerca de 25% dos pacientes vivem por mais 5 anos depois desse diagnóstico. Quanto aos dados epidemiológicos, não se tem muitos dados encontrados no Brasil, mas sabe-se que a doença afeta 1 a cada 100 mil pessoas. Ela comete mais pessoas brancas, do sexo masculino, e tem o seu pico lá perto dos 70, 80 anos. Quanto aos sinais e sintomas, a fraqueza muscular é o sinal mais frequente nos pacientes portadores da ELA, tanto é que ela corresponde a cerca de 80% de todos os casos. Nas extremidades superiores, a fraqueza muscular começa nas mãos.
E nas extremidades inferiores, a fraqueza muscular acontece nos pés, na flexão dorsal dos pés. Já os outros 20% de sinais e sintomas restantes estão relacionados aos sintomas bulbares, onde é mais frequentemente relatado a disartria, que é a dificuldade da fala. Então, o paciente, com o tempo, ele não consegue mais se comunicar de forma verbal. Além da disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Então, a nutrição desse paciente fica prejudicada de certa forma. Já as funções cognitivas, autonômicas e sentidos como tato, visão, audição, olfato, não são alterados, eles continuam preservados no paciente. Bom, agora eu vou abordar um pouco sobre os diagnósticos de enfermagem relacionados à doença. Eu defini 3, mas existem vários, que estão relacionados à doença. O primeiro foi o padrão respiratório ineficaz. Então, com o tempo, o paciente vai tendo tanta fraqueza muscular que ele nem tem mesmo mais forças para poder respirar de forma independente. Então, é necessário que a equipe multiprofissional trabalhe em cima, administrando a ventilação mecânica, ou seja, a ventilação artificial, O segundo diagnóstico é a deglutição prejudicada, que é um fator muito importante, uma vez que o paciente tende a perder peso, então a nutrição tem que estar de forma eficaz para o paciente. Ele não consegue tornar essa função mais de forma independente. Ele vai perdendo peso por diversos fatores, seja pela deglutição prejudicada, por ele não estar conseguindo se mobilizar, vai atrofiando os músculos, E também pelas questões psicológicas, às vezes uma ansiedade, uma depressão vai perdendo o apetite, de certa forma. E o terceiro diagnóstico, como eu falei, a nebulação prejudicada. Então o paciente não consegue se mobilizar nem mesmo por posições de um lado para o outro. Isso vai prejudicando o paciente, está muito relacionado com a fraqueza muscular. Por ser uma doença que não tem cura, o tratamento ele é basicamente paliativo. Ou seja, o foco do tratamento é promover uma boa qualidade de vida para o paciente e retardar a evolução da doença, que inevitavelmente, infelizmente, vai acontecer em algum momento durante o curso dessa doença. A título de curiosidade, o tratamento medicamentoso ele consiste num medicamento chamado Riluzul. Ele é encontrado gratuitamente no Sistema Único de Saúde e ele basicamente reduz a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente. Não que ele cura, de certa forma, a patologia, mas sim retarda a evolução. Então, com tudo isso, é necessário que há uma equipe multidisciplinar trabalhando em cima desse caso, Seja o médico especialista, neurologista, o enfermeiro, o fono, a fisioterapia, a nutricionista, todos são primordiais nesse caso, Todos vão trabalhar muito em cima em cada evento do curso dessa doença. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre o papel de cada profissional nessa assistência de cuidados. Eu vou enfatizar um pouco mais sobre a enfermagem, porque eu sou graduando de enfermagem, mas eu vou falar um pouco também sobre o papel de cada profissional nessa assistência. Então, a princípio, o enfermeiro ele tem que criar um bom vínculo com o paciente. Porque ele vai passar muito tempo com ele, Então, o paciente tem que se sentir seguro e acolhido pelo profissional de enfermagem, Tem que sentir que é um vínculo forte mesmo de forma profissional. Além disso, o enfermeiro tem que estar muito parceiro das equipes, seja da equipe de nutrição, da fono, do médico, da físio. Então, é importante que ele esteja bem amigo de todo mundo para esperar os resultados de cada função, que trabalhar em cima. Então, para iniciar, antes de tudo, o enfermeiro tem que planejar um cuidado através da sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, e do processo de enfermagem, planejando um cuidado de forma individualizada, sistematizada e resolutiva, Onde ele vai atender todas as necessidades do paciente frente a essa doença. A função respiratória e a nutrição prejudicada, que é devido à deglutição prejudicada, são preocupações cruciais para o paciente com ela. Então, a princípio, o enfermeiro tem que estar olhando, observando, inspecionando a inspiração e expiração do paciente, verificando se ele consegue fornecer de forma independente, E se não, fornecer a ventilação mecânica, que seria dependente.
Quanto à deglutição, junto ao nutricionista, o enfermeiro tem que estar avaliando se há dificuldade, né? O quanto tá independente essa forma de deglutição. Se está causando dor, né? Se está sendo muito difícil, porque pode acontecer uma broncoaspiração e mais para frente uma possível infecção. Então é esse olhar atento do enfermeiro por trás que pode sinalizar uma gastrostomia. E se haver necessidade da gastrostomia, o enfermeiro tem que estar atento aos sinais, né, de cuidados com a gastrostomia. Outra função que ele acaba perdendo é a voz. Então, junto ao fono, ele vai estar avaliando os resultados, né, perante a assistência fornecida para fazer que o paciente se comunique de forma até mesmo não verbal com os seus familiares, que é muito importante, com a equipe multiprofissional. Falando de prevenir possíveis complicações futuras, é importante também que o profissional de enfermagem esteja atento quanto às lesões por pressão. Então, por exemplo, esse paciente está imobilizado, ele não consegue se movimentar devido à fraqueza muscular dele. Então, ele pode adquirir uma lesão por pressão futuramente nas proeminências ósseas. Então, o profissional de enfermagem ele tem que estar atento com as técnicas de prevenção contra as lesões por pressão. Como o mais utilizado é a mudança de decúbito, mais frequentemente, né? A utilização de coxins, que é os colchões apropriados para prevenção de lesão por pressão, e até mesmo hidrocolóides. E falando também de promover uma boa qualidade, um bom conforto para ele, técnicas como leitura, você ler um livro para o seu paciente que ele goste, do tema que ele goste, uma boa música que ele goste, pode melhorar todo o humor dele, né? A questão de como ele enxerga esse cuidado paliativo, né? Então, o cuidado paliativo não se resume em um cuidado ruim. Temos que quebrar esse tabu de cuidado paliativo. Entender que o cuidado paliativo é que a gente vai fornecer um melhor curso para ele de vida, né? Até o tanto que ele tem. E fornecer da melhor maneira, com toda a equipe, o que ele precisa e o que ele merece. Bom, hoje vamos estar retratando sobre a Síndrome de Guillain-Barré. A Síndrome de Guillain-Barré ela é considerada uma doença autoimune que ataca o nosso sistema imunológico. É o resultado dessa patologia devido a uma rápida desmilinação segmentar aguda, que ataca os nossos nervos periféricos e também os cranianos. Ela é considerada como uma polineuropatia inflamatória, com a maior ocorrência nos dias atuais. Dados epidemiológicos apontam que a incidência dessa doença pode variar de acordo com o sexo e a região geográfica. Em países ocidentais, por exemplo, a sua predominância varia de 0,89 a 1,89 por 100 mil pessoas. Já as crianças, de 0,5 a 1,5 por 100 mil pessoas, tendo a maior predominância no sexo masculino. No mundo, estima-se que 1 a 4 casos por 100 mil habitantes anualmente, tendo pico entre 20 a 40 anos de idade. Bom, existem várias causas que podem contribuir para a doença de síndrome de Guillain-Barré. A mais retratada principalmente em artigos é a Campylobacter jejuni. Porém, existem vários outros agentes infecciosos que também podem acometer essa doença, como por exemplo a citomegalovírus, o vírus do HIV, entre outros. Existem várias outras situações que também são estudadas referente a essa patologia. Recentemente, devido à epidemia por arbovirus, transmitidos pela Aedes aegypti, vem analisado as infecções da síndrome de Guillain-Barré com as infecções prévias dos vírus da dengue, da zika e também do chikungunya. Existem também vários outros fatores que também podem desencadear essa doença, como por exemplo a doença de lúpus, a gravidez, doenças malignas e também alguns fármacos. A síndrome de Guillain-Barré ela é resultante a um ataque imunicelular e humoral contra as proteínas da mielina dos nervos periféricos, o que causa uma desmielinização inflamatória. A teoria mais aceita para essa patologia é o mimetismo celular, ou seja, existe um organismo infeccioso que possui um aminoácido, porém ele vai tentar imitar as proteínas do nervo periférico. Diante disso, nosso sistema imunológico não vai conseguir diferenciar essas duas proteínas, causando uma série de consequências.
Tais causas ocorrem o influxo de macrófagos e outros agentes imunológicos, resultando na inflamação e na destruição, a interrupção da condução nervosa e também a perda de axônios. De forma mais sucinta, a síndrome de Guillain-Barré ocorre uma perda da bainha de mielina, que circunda o axônio. Em virtude do dano da bainha de mielina, a propagação saturada do potencial de ação é alterada, resultando em velocidade lenta, assincronia de condução desorganizada ou completo bloqueio da condução. As manifestações clínicas da síndrome de Guillain-Barré, elas são diferenciadas de pessoa para pessoa, como também elas se diferenciam em cada fase da doença. É comum na fase aguda as pessoas apresentarem os seguintes sintomas: falta de sensibilidade, fraqueza muscular, formigamento, paralisia, diminuição dos reflexos e dor nos membros. Cerca de 25% dos casos necessitam de ventilação mecânica, visto que eles podem apresentar fraqueza nos membros inferiores e no tronco, o que pode relativamente atingir a musculatura da respiração. Entre isso, também pode ocorrer uma série de sintomas, como por exemplo, arritmia, hipotensão, hipertensão, retenção urinária, alterações na sudorese e edema. Artigos também abordam que o paciente também pode apresentar insônia, dificuldade na fala, trombose venosa e formação de lesão por pressão. O diagnóstico tem como base a avaliação neurológica e clínica, análise laboratorial e também a eletroneuromiografia. Além disso, também é recomendado um exame de sangue, o hemograma, os exames imunológicos, principalmente referente ao antiglicosídeo, e também os exames chamados complementares, que se resumem no raio-x, no eletrocardiograma e também na cultura de fezes. Existe uma série de doenças que se assemelham muito com a síndrome de Guillain-Barré. Com isso, dificultam para um diagnóstico preciso. Com isso, criaram um diagnóstico diferenciado, que se remete na exclusão dessas doenças referente a essa patologia. Dessa forma, é necessária a realização da PL, a punção lombar. O tratamento para esta síndrome é dividido em dois tipos. A primeira é a análise dos sinais e sintomas, e a segunda é a análise também dos déficits motores e também o controle das comorbidades apresentadas pelo paciente. Diante disso, será estabelecida a terapêutica para esse paciente. O mais tratado para essa síndrome é a imunoglobulina intravenosa e a plasmaferese. Estudos mostram que a imunoglobulina ela interfere nas moléculas coestimuladoras que estão envolvidas na apresentação de antígenos, como também é responsável pela modulação de anticorpos, pela produção de moléculas de adesão e também das citocinas. Essa também interfere na proliferação de linfócitos T e também suprime a função das células NK. É recomendado que a dose de imunoglobulina seja administrada de 2 a 5 dias, preferivelmente nas 2 primeiras semanas da doença. Esse tratamento possui também uma série de reações adversas, como por exemplo, cefaleia, reações vasomotoras, febre e anafilaxia. A plasmaferese, ela atua na remoção direta da circulação sanguínea de fatores humorais, sendo esses comprometidos na fase da patogênese da síndrome de Guillain-Barré. Estudos apontam que esse tratamento tem sido de bastante eficácia, justamente para pacientes que necessitam de ventilação mecânica. Os principais efeitos adversos referentes a essa terapêutica consistem em pneumotórax, hipotensão, embolia pulmonar, anemia e hipocalcemia. Deve ser ressaltado também a importância da monitoração do pulso, do balanço corporal e também da hipertensão. Como mencionado, cerca de 25% dos pacientes evoluem para uma insuficiência respiratória, necessitando de medidas para a ventilação mecânica. Contudo, é necessário que haja monitorização regularmente das funções respiratórias, autonômica e bulbar. Consequentemente, as causas mais comuns para a morte dessa doença se remetem à infecção, à instabilidade autonômica e ao tromboembolismo. Também é recomendado como terapêutica o uso da profilaxia, visto para tratamento de tromboembolismo.
A atuação do enfermeiro referente ao paciente que tenha síndrome de Guillain-Barré é muito necessária. Dessa forma, a avaliação cuidadosa e o plano de intervenções ajuda a minimizar as complicações da mobilidade prejudicada e a promoção da reabilitação sem déficits. Contudo, os cuidados de enfermagem são essenciais para a reabilitação desse paciente. Dessa forma, devem-se ter cuidados com a intubação orotraqueal, a traqueostomia e a ventilação mecânica, fornecer apoio psicológico não somente ao paciente, mas também à família, realizar exame neurológico dos nervos cranianos, observando alterações sensoriais e motora, monitorar pressão arterial, frequência cardíaca a cada 3 horas, monitorar padrão respiratório a cada 6 horas, prevenir lesões por pressão, realizar balanço hídrico, realizar medidas de alinhamento ao corpo, utilizar as talas protetoras para evitar hiperflexão do punho ou pé caído, realizar cuidados com sonda e catéteres venosos, observar a eliminação intestinal, como, por exemplo, a constipação e fezes líquidas, assegurar que a nutrição esteja sendo realizada adequadamente, sejam elas por sonda nasogástrica ou sonda nasointeral, cooperar com a fisioterapia na realização de exercícios passivos. Dando sequência nas doenças da junção neuromuscular, eu vou estar falando um pouquinho sobre a miastenias graves, que ela é definida como um distúrbio autoimune crônico da membrana pós-sináptica na junção neuromuscular do músculo esquelético, onde os anticorpos é dirigido contra os sítios de receptores da acetilcolina, que comprometem a transmissão dos impulsos através da junção mioneural, onde ocorre o menor número de receptores disponíveis para estimulação, né, resultando em fraqueza dos músculos voluntários, que aumenta com a atividade continuada e melhora com o repouso. A doença é considerada rara. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é a mais comum das doenças que afetam a transmissão neuromuscular. A sua incidência varia de 1 a 9 por milhão e a prevalência de 25 a 142 milhões de habitantes. A doença pode se manifestar desde a infância até a idade avançada e pode ocorrer em ambos os sexos, embora as mulheres, são as mais afetadas e tendem a desenvolver a doença em uma idade mais precoce, entre os 20 a 40 anos de idade. Para os homens, o pico está entre a idade mais avançada, no qual se tem um início dos 60 aos 70 anos de idade. E a mortalidade por pacientes é de 1,7 milhão da população, considerando extremamente baixa. A etiologia para a síntese de anticorpos autoimune permanecem obscuras. Diversas linhas de evidências sugerem que a miastenias graves é uma doença autoimune de órgãos específicos, mediada por anticorpos. Estão presentes anticorpos na junção neuromuscular no local da patologia. O neurônio responsável por estimular as fibras musculares é a acetilcolina, e a sua função é estimular os músculos a realizar as contrações. Para quem tem a doença miastenias graves, o que ocorre, Ocorre um ataque autoimune, onde o próprio corpo produz anticorpos contra os receptores da acetilcolina e também da placa motora. Desta forma, os neurônios têm muita dificuldade de atingir as fibras musculares, no qual acarreta a destruição da membrana pós-sináptica. E o número reduzido no sítio de ligações disponíveis para a acetilcolina causa uma geração inconsciente de potencial de ação, na fibra muscular. Que a miastenias acarreta o quê? Acarreta principalmente a fraqueza muscular e esquelética. E os anticorpos podem afetar intensamente, como eu vou citar mais pra frente, porque ela pode atingir tanto a musculatura dos membros inferiores, como também o pulmão.
A miastenias graves é um distúrbio puramente motor, no qual as manifestações clínicas variam de pessoa para pessoa. Normalmente vai ter relato de que ela se sente muito cansada, então ela fala, não fiz exercício físico nenhum, estou me sentindo muito cansada. Infelizmente, para quem tem a doença, é considerado normal. Os distúrbios oculares são acometidos como a manifestação inicial, como por exemplo, a diplopia, que é a visão dupla, a apoptose, que é a morte programada das células, e a queda das pálpebras. Então, pode variar entre uma ou até mesmo as duas pálpebras caídas. E a fraqueza dos músculos da face, resultando em expressão facial inexpressiva, podendo atingir a garganta, a laringe, causando a disfonia, prejudicando a deglutição, a fala, o movimento da língua, consequentemente, aumenta o risco de sufocação e aspiração. A fraqueza generalizada pode afetar todos os membros dos músculos intercostais, resultando na diminuição da capacidade vital e insuficiência respiratória. Nesse caso, é considerado emergência, porque a pessoa pode estar com insuficiência respiratória. Então, se a paciente não é tratada de imediato, pode estar levando a óbito. Não existe nenhuma cura para miastenias graves, e os tratamentos não conseguem interromper a produção de anticorpos dirigido contra os receptores da acetilcolina. Nesse caso, a terapia inicial consiste em posições ventilatórias otimizadas para proporcionar um repouso aos músculos respiratórios, né? E também remoção dos fatores que desencadeiam a crise da terapia aguda, para a recuperação da transmissão, né? Através da junção neuromuscular por imunoglobina ou plasmasferase. O tratamento consiste em melhorar a função e remover o anticorpo circulante, né? A fim de minimizar o dano, já que não tem cura, né? E as modalidades terapêuticas incluem a administração de medicamentos, como o anticolinesterásico e a terapia imunossupressora, plasmasferase e também a remoção do timo, né, que é a timectomia. Um dos medicamentos utilizados no tratamento da miastenias graves é o bromedo de piridostigmina, que ele constitui o tratamento proporcionando um alívio sintomático ao inibir a degradação da acetilcolina, né? E aumentar a concentração relativa da acetilcolina disponível na junção neuromuscular. E também tem a terapia imunossupressora, né? Que tem o objetivo de reduzir a produção dos anticorpos antirreceptores, né? Ou também removê-lo diretamente por plasmaferase. E outro também é os corticoides, que são muito utilizados e administrado para suprir a resposta imune, diminuindo a quantidade de anticorpos e bloqueadores, né? E a leucopenia também, e também a hepatotoxicidade, que constitui os efeitos adversos graves, né? Tornando necessária uma avaliação mensal das enzimas hepáticas e da contagem de leucócitos. E também a hemoglobina intravenosa, né, que também é utilizado para tratar as exacerbações. Os cuidados de enfermagem são de extrema importância, tanto para os próprios pacientes quanto aos seus familiares, a fim de fornecer um conforto e bem-estar do mesmo. Nós, como futuros enfermeiros, devemos orientar o cliente sobre o autocuidado e a conservação da sua energia, né? E certificar de que o cliente compreenda as ações dos medicamentos e ressalta a importância de ingeri-los nos horários corretos, né? E explicar também as consequências, né, se caso o paciente está tomando o medicamento em atraso ou tem esse costume, eu esqueci. Então, orientar para ele a importância e explicar também o que pode ocorrer.
e orientar sobre a estratégia para conservar a energia, né? Como, por exemplo, se o cliente estiver morando em uma casa de 2 andares, sugerir que os objetos são utilizados com mais frequência, como, por exemplo, produto de higiene, produto de limpeza e lanches, sejam mantidos em cada andar, para poder minimizar o deslocamento dele, né? Para que ele não tenha que toda hora ficar subindo escada e assim desgastando a energia. E também incentivar a solicitar aquela placa de licença para a pessoa com necessidades especiais, que é colocada no carro, né? A fim de reduzir o máximo a caminhada dele, como por exemplo nos estacionamentos de shopping, de mercados, né? Por aí. Porque aí a pessoa para mais perto e evita ficar andando muito, né? E certificar-se de que o equipamento de aspiração esteja disponível em casos de emergência, caso a pessoa precise, né? E orientar também, orientar a família como utilizar. E lembrar o cliente sobre a importância de manter a prática de promoção à saúde, né? E incentivar também a pessoa a notar os fatores que agrava, né, os sintomas, porque no dia a dia a própria pessoa percebe o que piora, né, o que causa, né, e também as crises, o que causa crise, né, como por exemplo, o estresse emocionais, as infecções, como principalmente a infecção respiratória, né, então se atentar muito a isso. E também as atividades físicas, né, que a pessoa que tem a miastenia grave, ela não pode participar de uma maratona, por exemplo, ela não consegue, né? E também tomar cuidado com alguns medicamentos e a temperatura do ambiente elevados, né? Então a pessoa tentar um ambiente mais tranquilo.